Bem-vindos ao Se Ligue, o nosso encontro marcado no Portal IG. Toda segunda-feira, à 13h, com reprise às quartas-feiras, também à 13h. Estou muito feliz que vocês estão aqui assistindo o nosso programa, o nosso podcast hoje, porque é um podcast de verdade. Não somos inteligências artificiais. Você está vendo um conteúdo feito por uma pessoa real, por pessoas reais, com diretor de corte, né, Mateusão? Diretor de corte real aqui, né? Que fazem os erros e os acertos. Mas você está vendo um conteúdo de qualidade feito para você, né? Com o maior carinho para você expandir a sua consciência. Hoje o nosso tema vai ser voltado para a expansão da consciência, para a espiritualidade, para a sua saúde energética. Olha que interessante, hein? Fica aqui com a gente que vai ser muito prazeroso para você ver aqui os nossos convidados hablando e hablando e hablando. Mas estamos aqui falando para todo o Brasil, direto de São Paulo, do estúdio Plot B, que fica na Vila Mariana, um estúdio maravilhoso que vocês estão cansados de ver. Olha essa luz maravilhosa, olha essa pele maravilhosa que a gente fica aqui, né? Fora aqui toda a estrutura que o Jackson, meu amigo aqui, nos recebe. Por que chama Plot B? Vou contar para vocês por que é Plot B. No cinema tem o Plot A e tem o Plot B. O Plot A geralmente é o plot principal. Vou dar um exemplo, A Grande Família, né? Qual que era o plot A? A história da família do Linneu. Mas, por exemplo, Paulão da Regulagem Marilda, né? Isso era um plot B maravilhoso, né? Que muitas vezes as pessoas assistiam mais pelo plot B do que pelo plot A. Então, grave esse nome aí. Plot B é o melhor estúdio de São Paulo. E sem mais delongas, vou apresentar aqui os nossos convidados, né? Que vão aqui nos ajudar hoje a expandir a consciência. Eles têm um podcast que se chama Saúde Energética, onde eles falam sobre expansão da consciência, espiritualidade e muito mais para o seu bem-estar. Então vamos descobrir aqui por que eles montaram esse podcast e o que isso vai mudar na vida de vocês quanticamente, eu posso dizer. Então, com vocês, Rafa Macedo e Pércio Toledo. Grande, Ale, tudo bom? Tudo bem? Como é que vocês estão? Gratidão pelo convite, gratidão por estar aqui e que possamos hoje, né, transbordar aí, para você que está nos assistindo, fazer essa questão, essa pergunta: o que é expandir a consciência, não é? Ampliar a sua forma de enxergar o mundo. Então, gratidão por estar aqui e poder transbordar sobre o saúde energética. Eu que agradeço vocês aqui e já vou começar com uma pergunta. Por que saúde energética? O que é saúde energética? Bora lá, não é, Pércio? É boa pergunta. O nome, né, saúde energética, esse tema, né, tão primordial nos dias de hoje, na atualidade, falando sobre saúde não só física, né, mas saúde espiritual, saúde mental, né, saúde intelectual também. Ou seja, em todas as áreas da vida, para você poder fluir com mais leveza, como eu falo, tem que ser leve e divertido. E para você, talvez que questionou aí, não, mas isso não é para mim, ou já não tenho mais idade para isso, ou será que eu consigo? É justamente para você poder perceber que não tem tempo e espaço, basta você se permitir fluir e acessar mais saúde, não só para sua família, mas na sua vida profissional, vida financeira, não é? Muitas vezes. A gente fala muito de energia, mas sem espiritualidade. Então não tem religião. Sim. Todo mundo é bem-vindo, a gente fala de todas as vertentes, né? Então tem muita coisa assim desse tipo que a gente tem muita... já estamos a 140 e poucos episódios aí, então tem 140? Pô, muita coisa. Mas o foco sempre é levar mais práticas. Inclusive hoje, né, Ale, você pode perguntar, ok, para quem está assistindo em casa, como colocar isso em prática, como viver essa transformação, essa expansão de consciência, ou seja, você se permitir perceber a vida de uma forma diferente. Às vezes, assistindo uma novela, nossa, olha ali, eu não tenho mais energia, ou já sou velho para isso, ou nossa, que sorte que aquele ator teve, ou até dentro da dramaturgia, né? Que interessante que aquele personagem teve sorte para isso. Isso não acontece na minha vida.
Mas e se pudesse acontecer? Não é? Esse é o ponto. Você trouxe um tema aqui, novela, né? O nosso público é bem engajado. Inclusive, temos aqui a nossa playlist, a Era de Ouro das novelas, né? Aonde entrevistamos Reginaldo Faria, Regina Duarte, Flávia Monteiro, Da minha Suzy época, Rego, todo mundo. Tudo da nossa época, que é a Era de Ouro, né? Eu sou antigo. Agora, vamos lá. Já que você trouxe a novela, Odete Roitman, como seria essa saúde energética de Odete Roitman? E eu fiquei sabendo que, inclusive, essa novela tá sendo remasterizada, ela tá sendo refeita, isso, né? É, um remake, tá tendo um remake mesmo, né? E agora a Débora Bloch que faz Odete Roitman. Vocês estão vivendo em que mundo, gente? Eu conheço a antiga, pra você ter ideia, que eu disse que eu sou antigo. Da Beatriz Segal. Exato. Mas fale mais um pouco sobre Odete Roitman. Isso eu tinha que dizer que o Rafa acho que não conhece. Não sabe. Odete Roitman. Já ouvi falar. Odete Roitman é uma grande vilã da dramaturgia brasileira, né? E a grande pergunta foi quem matou Odete Roitman na primeira versão. Eu lembro que fizeram na época até uns outdoors, foi um marketing gigantesco da época, né? Exatamente, mas ela é uma vilã. E foi uma brincadeira, claro, pra você que assiste novela aí. Não vamos debater a saúde energética de Odete. Não, mas talvez, né? A questão é como que quem está assistindo se conecta com esse personagem, né? Muitas vezes gerando angústia, ansiedade ou até mesmo raiva, né? Daquele personagem. Tipo, não deveria fazer isso com o mocinho, com a mocinha. Que legal. Ou, né, que você disse, né? Quem matou Odete, olá, tá vendo? Bem feito, morreu. Mas isso daí altera a nossa saúde energética? Até a parte do julgamento também, né? É onde como você julga. Chegar. Exatamente, exatamente. Como eu brinco, né? O problema não é o problema. A questão não é o Odete fez o que fez e acabou, né, sem spoilers, que já tá todo mundo sabendo, morreu. Mas foi na primeira versão, pode ser que nessa ela pode ser que eles não... modifiquem. Exato. A questão é como que eu me conecto a isso, né? Muitas vezes assisto ali um episódio e à noite ou o dia seguinte, enfim, fico vibrando naquilo, pensando naquilo. Acabei de ver uma pegadinha que eu faço aqui. Acredito que você aí também. Tem, por exemplo, tem uma série que eu assisto que chama Chicago PD. Já ouviram falar dessa série? Não conheço. Que tem um policial que ele é super casca grossa e não sei o quê. E aí quando o Hank Voight, e quando ele chega lá nos momentos, eu fico, vai, estoura a cabeça dele! Não, mas quem nunca? Isso é ok. Calma, Você tá eu curtindo. fico nesse lugar, eu torcendo, eu torço pra ver, não torço pra apaziguar, eu torço pra ele ir pra cima mesmo. Mas quem nunca torceu pelo vilão também, né? Não, mas ele é o mocinho, por aquilo que parece, ele é o protagonista. Sim, mas ele é meio Capitão Nascimento. Tá. Mas isso é maravilhoso porque entra num autoquestionamento. O que está me levando a esse tipo de padrão ou essa torcida, né? Eu quero ver o mundo melhor. Percebe, né? Que até hoje em dia pode perceber que seja um vilão, né? Ele tem as dores dele, ele foi talvez uma criança ali que sofreu, não tô defendendo, né? Não, tipo, você tá a favor dos vilões? Não, não é isso. É só pra gente baixar esse nível de julgamento e perceber que cada um faz o melhor que pode. Inclusive, você também está fazendo o melhor que pode hoje. Já dou até os parabéns por você se permitir acessar mais conteúdo, acessar mais consciência, mais sabedoria e o principal, aplicar isso na vida, né? Perceber ali, tô eu, né, querendo ali que o policial consiga, eu sou muito assim, né? Assisti ontem o último episódio de The Last of Us, segunda temporada, né? E aí tem vingança, zumbi, eu adoro, né? Eu fico torcendo, eu tô até tentando ver menos, principalmente antes de dormir. Pra não acelerar tanto, né? Porque senão você vai dormir e ainda vai viajar pros lugares. Mas eu aí diminuo o ritmo antes de dormir. Eu prefiro essas séries mais porradas mais cedo. E aí, à noite, eu já vou desacelerando. Porque senão, eu não aguento mais, não. Entra numa questão que todos nós somos, né? Vibração, né? Você é vibração, né? Ai, tudo é energia, sim, mas o que é energia? Vamos fazer esse questionamento também. Tudo é energia? É legal. Isso já está bem difundido, bem divulgado. Ok, mas o que é energia? Como assim eu sou energia? Eu sou vibração. Eu sou movimento. A vida é movimento. Então, a partir desse momento que eu começo a perceber que eu sou vibração, e vibração não mente, energia não mente. Então, se eu sou vibração, qual vibração que eu estou emanando, literalmente vibrando
e emanando para o mundo, né? Como eu falo, não se preocupe com a lei da atração, com o que eu vou receber, vibrando mais saúde. Eu quero ter mais saúde física, vou para academia, mas e os meus pensamentos que reverberam diretamente no meu corpo físico? Então, por isso que a gente trata da saúde energética, que é a saúde num olhar mais amplo, não só na questão física, material, mas o que está aqui dentro, né? No poder das palavras, que você fala uma coisa, mas sente outra, né? Às vezes falar você por falar não tá fazendo nada. Eu brinco, né? Palavras ao vento, né? Mas, ok, eu tô ali torcendo pro policial, vibra, né? Eu tô vibrando ali, quero que ele mate o bandido e coisa e tal. Mas que horror! mas tá interessante, não, porque o que está por trás disso? Exatamente, mas o que está por trás disso? Eu tô reverberando o quê? Justiça, alegria em ver o mundo melhor. Esse é o nosso convite de reflexão, para não entrar no auto-julgamento. Nossa, tá vendo? Tava eu aqui falando coisa errada, ou julgando. Não tá é. Porque isso já baixa a minha vibração. Exatamente. Que é o pensamento. Exatamente. Você se auto-julgando, né? Exatamente. Fala assim, né? Eu aqui, né? Nossa, me peguei julgando o vestido do vizinho, né? O vestido da vizinha. Ai, tá vendo? Não deveria estar julgando o vestido da vizinha. Eu brinco que eu tô me lambuzando da mesma energia. Você sabe tá assim? aumentando o tempo, né? Exato. Eu tô me julgando pelo movimento que eu estava julgando o outro. Ou seja, tô na mesma energia. Né? Então, é você começar a perceber, ok, tava eu julgando aqui, né? ok, falei mal do vizinho, falei mal ali na escola do meu filho, seja o que for, ou do Big Brother, né? Teria que ter outro ganhador e coisa e tal, sei lá. Pega lá. Olha eu jogando aqui, gratidão pela vida, gratidão pela novela me mostrar ali aquela mansão, aquela casa que eu posso também acessar. Percebe que tudo parte de como você reage ou interage com a vida, né? Porque os problemas, a realidade sempre Eles vão vai ter. Problema... Exato. E eu falo, né, que o teatro, as novelas, a TV, enfim, é uma grande oportunidade que nos mostra, né, como que a vida pode ser outras possibilidades, outras oportunidades, né? Então é trazer mais leveza para você, ou seja, mais saúde energética. Tô amando esse tema, minha gente. Deixa eu ver. Tem uma vastidão, né? Porque saúde energética engloba tudo, né? Exato. Não precisa excluir, não tem subnicho, é tudo, né? Exatamente, não. E o que eu tô pensando é assim, porque a gente sempre se preocupa com a saúde física, né? Sim. Eu acredito que 80% ou 90% das pessoas falam, a minha saúde física. De um tempo para cá, já começou a falar mais naturalmente sobre a saúde mental. Exato. Né? Devido à tecnologia, a tantos casos de depressão. Então, a saúde mental já entrou, digamos, na mesa do brasileiro de assuntos, né? Já não é mais abstrato, né? Exato, já é uma coisa... Não acontece comigo, porque antigamente era assim, isso não vai acontecer comigo, só com os outros. Mas aí começa a chegar na família, né? Exato. Aí, então, a saúde mental já é algo trabalhado. A saúde espiritual ainda não é tanto... Mas a gente já encontra muito conteúdo sobre isso, né? Agora, a saúde vibracional é a primeira vez que eu tô ouvindo. E eu tô achando isso muito bom. Faz tudo parte, né? A gente não dá eu acho que ela talvez seja mais importante, pelo que eu tô entendendo algo aqui. Até polêmico, falando, sim, né? Algo até polêmico que a gente comenta muitas vezes nas mentorias, nos cursos e tudo mais, que inteligência emocional não existe, né? Como assim? Né? Muito... divulgado pelo mundo todo, né? Então, a inteligência emocional, a emoção não se controla. Então, por exemplo, você vai no zoológico e aí você vai ali, tá num safari, por exemplo. Você vai, sai do carro para ir fazer um xixizinho ali rapidinho, quando você olha para o lado, um leão do seu lado, né? O que é a emoção no olhar da neurociência? É uma orquestra fisiológica. É o seu corpo sendo descarregado ali no seu corpo, hormônios, neurotransmissores, pupila dilatando, sudorese nas mãos, músculos se preparando para correr. Negócio piscando. Não. Exatamente. Opa, Isso não se controla. Você só pensou nisso, mas eu já estaria tudo cagado. Então, isso não se controla. Não, o que se controla? É a reação. Exatamente. Exato. Como... A percepção. Como você percebe ali? Nossa, tô eu aqui no safari, é só eu correr pro carro ou não? O leão nem me viu.
como que eu estou percebendo isso? Isso entra na saúde mental, ou seja, como que eu estou vivendo aquele barulho mental, sabe, que fica aqui, aquela voz que fica aqui dentro da cabeça. Nossa, será que eu vou conseguir? Não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, ou será que eu vou conseguir aquilo? Ou como que será que vai sair? Olha o barulho mental que a gente tem Percebe? O tempo todo. Esse barulho mental, isso não é normal. Isso não é normal. Então, e o que emana cada vez mais esse barulho mental? O que você está vibrando. Tudo parte da vibração. Então, se eu estou vibrando medo, angústia, tristeza, vergonha, que são vibrações mais densas, ou seja, vibrações mais baixas. Aqui, sem entrar no julgamento, vibração mais baixa, mais densa, seria ruim? Ruim comparado a quê? Ao resultado que eu vou ter. Então, se eu fico vibrando na tristeza... Eu sou um cara que gosta de vibrar nesse lugar... Exato, se para mim tá tudo bem, às vezes a pessoa não percebe. É esse o movimento. Eu não estou aqui para dizer, tem que ser assim ou tem que ser assado, é melhor isso ou melhor aquilo. Não, estamos aqui para trazer essa consciência. Pega lá, como que eu estou vibrando? Né? Como que eu estou reagindo à vida? Como que eu estou vivendo a minha vida profissional, financeira, com a minha família? Eu só brigo? Não é normal, sabe? Ou eu vou para o meu trabalho ansioso, angustiado? Não é normal. Parabéns por você estar aqui se questionando isso, se permitindo acessar esse movimento, para que você possa fluir. Já é um primeiro passo. Por isso que eu falei e repito, parabéns. Parabéns, inclusive, Ale, gratidão pelo espaço, pelo movimento aqui, que a gente possa transbordar tudo isso e contribuir, né, com a vibração do planeta Terra, né, para que mais pessoas possam ter acesso a todo esse movimento. Lindas palavras, Rafa. E como que a gente aplica isso na vida, não é? Como que... Não, pera. Tem um gancho até do que o Rafa falou, da autorresponsabilidade, que hoje em dia não, né? Sempre foi as pessoas falando, é porque Deus ou vai me ajudar, sempre colocando no outro, Sim. Nunca chamando para si. E que, no fim das contas, é a gente mesmo que resolve as coisas, né, Rafa? Que a gente fala muito da autorresponsabilidade. Exato, né? Não adianta jogar a culpa no outro. Que é Todo onde mundo você alinha a tua vibração. A responsabilidade é tua. Exato. Você aceita... Exato. Um exemplo do que a gente está falando aqui, né? Especificamente que o Pérez comentou, se Deus quiser, tal coisa vai dar certo. Eu estou tirando a responsabilidade do meu ser, colocando a responsabilidade de Deus, nas mãos de Deus. Deus já tem tanta coisa para fazer, meu amigo, né? No outro. E, incrivelmente, você está se diminuindo. Você está tirando o poder seu, né, de manifestar a realidade de forma consciente. Ok, Rafa, e como que eu mudo isso? Minha vibração está numa ansiedade, numa angústia, numa tristeza. Comece a focar no que você goste. Por exemplo, eu gosto de caminhar, ou eu gosto de levar meu filho conversando com ele, perguntando sobre a escola na volta. Hobbies, né? Que ajudam bastante. Exato. Quando foi a última vez que você fez algo para você, por você? E eu não estou dizendo de ir num restaurante caro, não. De deitar no sofá e tomar algo que você goste. Pequenas ou coisas assistir mesmo, um gestos. filme que você realmente gostaria de assistir. Ou fazer algo, um passeio, seja o que for, que você realmente vai ter prazer em fazer aquilo por você e para você. Né? Aqui a gente está dando um exemplo. Então, imagine hoje quantas outras possibilidades existem de autocuidado. E eu não estou dizendo de autocuidado de tomar um banho em estado de presença, passando ali o sabonete. Que também é muito importante, né? Que também é importante. E a gente passa batido o tempo todo, né? Exatamente. Olha que interessante. O autocuidado não só físico, mas, por exemplo, mental. Quando você se pegar se julgando aquela voz corrosiva, destrutiva, isso é mais um pensamento. Quais outros pensamentos positivos que eu posso ter também? Nossa, gratidão por aquela conquista, gratidão pela minha família, gratidão pelo alimento que eu tenho. Sim. Percebe que é foco, é literalmente onde você coloca a sua energia. Mas muitas vezes, felizmente ou infelizmente, eu vou generalizar, a maioria busca caminhos já pré-prontos, né? Fórmulas mágicas. Sim. E o imediatismo também, né? Para amanhã. Exato. Não é uma prática diária, algo que você vai construindo, né? Não é, você não acorda. Que o boleto chega para amanhã, né? Então aí a gente já tá... Não, mas o boleto vai continuar caindo. E que bom que você tem o boleto, né? Então quer dizer que você tem
o consumo e tudo mais, a água, o carro, IPVA, essas coisas todas. Sim. Então, ó a gratidão aí vindo. Ó como o foco você já mudou. Perfeito. Sim. Não é a positividade tóxica, né? O boleto tá vindo, não, isso você vai pagar, ou pede um empréstimo. Não é a positividade tóxica que é aquela, nossa, fulano morreu, mundo de redes vai sociais. passar, né? Não, exato. Né? Muitas vezes uma Tudo fantasia. é lindo na rede social e chora do lado Não, ali, né? O que o Perso está comentando, que isso é mais saúde energética, isso vale mais do que ouro. É a consciência da forma que você está interpretando a realidade. O boleto chegou e vai vencer, isso é fato. Mas eu posso olhar ali, mesmo eu não estou com todo o dinheiro na conta ainda para pagar, mas é olhar com isso com amor. Afinal, esse boleto é de um serviço ou de um produto que eu utilizei ou que eu vou utilizar. Perfeito. Então, o quanto que eu também estou olhando diferente para isso. Ai, tá vendo? O boleto do cartão chegou. Tô ferrado, né? Não, e aí, talvez você olhando dessa forma, você também escolha coisas que você vai gastar que te façam bem, para não passar por isso. Exato. Tipo, nossa, comprei aquela coisa que eu nem gostei e tô pagando. Aí realmente dá essa sensação. Exatamente. Mas o seu carrinho amado que te leva ao trabalho, né? Sim, o Exato. IPVA do carro, né? O IPTU da casa, o condomínio, Que bom, o boleto você da tem... escola do filho. Exatamente. E, de novo, não é passar o mundo fantasioso de Alice aqui. Ai, que bom, tô pagando porque meu filho tem uma escola melhor para... Não. É realmente você está no fluxo da abundância. Quantas pessoas gostariam de ter a oportunidade de pagar um boleto para o filho para uma escola melhor? Sim. Não é? E você Até de pagar um boleto, né? Tem gente que não tem nem condição do boleto em si, né? Exato. Então aqui a gente está entrando num contexto da prosperidade, da vibração mais leve, mais próspera, mais amorosa, de uma gratidão. Mas e na família também? Às vezes, nossa, meu cônjuge só briga comigo. Não, mas o que ele faz? Quando que foi que a gente se encontrou? Qual a energia que era no começo? Sabe assim? Sim. Fazer essa reflexão, ter essa clareza, que não é só ir, por exemplo, na academia, fazer lá uma musculação e ter mais saúde, chegar em casa e ficar brigando, ou sair da academia já brigar no Porque trânsito. tá cheio de bola, né, também, que tomou pra ganhar músculo, né? Aí tá mais estressado. É, tem... Tá cheio de hormônio novo hormônio ali. bagunçado, aí também não tem jeito, né? Às vezes tá ali assistindo uma novela e fala assim, eu não tenho, mas não sou tão sortudo quanto aquele ator, aquele personagem. Sim. Não, você pode ser, porque quanto mais você se coloca para baixo, é mais isso que o universo vai te dar. Deixa eu voltar 2 escalinhas para trás. Vamos Que é o seguinte. Não, porque esse lance da vibração, eu acho que vai acabar sendo o nosso tema de saúde energética. Eu vou relacionar saúde energética. Eu sei que ela abrange tudo, mas eu vou relacionar a vibração. Porque essa história da saúde vibracional, né? Da responsabilidade vibracional, eu acho que ela se torna interessante para mim. E a pergunta que eu digo já que a responsabilidade é minha, eu consigo escolher que vibração eu fico? Ótima pergunta. A gente Muito entra boa. aqui no livre-arbítrio. Existe livre-arbítrio? Inclusive, né, quem está assistindo, deixa nos comentários aí. Você acredita que existe livre-arbítrio ou não? Né? Até que ponto que existe isso? Até que ponto eu tenho clareza e consciência para mudar a minha vibração? Né? Então, antes da gente entrar nessa questão de mudar a vibração, vamos perceber como identificar uma vibração, né? Como que eu percebo que eu estou numa vibração de raiva ou de tristeza, né? Pelo sentimento. Pode perceber que há esse link, né? Inclusive na escala de Hawkins, né? A sua vibração e o sentimento relacionado a essa vibração. E como diz o Perso, sabiamente... Deixa eu só interromper um pouquinho aqui. Matheus, a gente consegue procurar aí a escala Hawkins no David Google? Hawkins. David Hawkins, e jogar aqui na tela que ele vai explicar passo a passo. Acho que para a gente vai ficar mais legal. Mas pode seguir. Boa. E, então, como que eu identifico isso? Sabe as palavras que o Perso fala? A questão, aconteceu uma situação, um problemão, aquele pepino, sabe, aquele abacaxi na vida, eu não sei como resolver isso. Aconteceu. Quanto tempo que eu estou remoendo isso? O problema durou 2 minutos ou eu fiquei remoendo aquilo 2 dias, 2 semanas,
2 anos. Tem às gente que vezes, fica a vida toda remoendo uma situação. Inteira. Claro, principalmente de perda, divórcio, né? Não, às vezes tem irmãos, brigas de irmãos que eles não... Herança. Tudo, até antes. Exato. Independente da sua situação. Começa a perceber. Foi o que foi. Tem um exercício prático, então? Vamos lá. Exato, bora lá. Em casa. Foi, ó, ele trouxe aqui, sensacional. Matheus e Jackson arrasam. Obrigado. Né? Quem sabe faz aqui, ao vivo. Ô, louco, bicho. Né? Vibrações, né? Foi o Matheus, arrasou, Matheus. Né? Vibrações mais densas, ó, está aqui, ó, na contração. A pessoa vai ficando mais fechada e o corpo responde. Sabe aquela questão, o corpo fala? Né? Então, uma pessoa triste, apática, angustiada, fica para dentro. Uma pessoa que emana amor, gratidão, razão, alegria. Olha aqui, ó, alegria 540 Hz, está acima do amor, ou seja, você vibrar no amor, na alegria, você está vibrando mais do que o amor. Olha que incrível isso. Então, só para o pessoal entender ali, ó, 250 Hz é a neutralidade. Dali para cima já é a abundância e tudo mais, e para baixo são as contrações. Olha, a coragem está abaixo, então. Você vai entender por que agora. Isso que é o mais incrível. Me explica aí. Abaixo. Né? Bora lá, ó. Quando a pessoa está vibrando na contração, então ela está aqui, ó, no orgulho, na raiva, no desejo. Por que desejo é baixo também? Escassez. Quem deseja é porque não tem. Pergunta agora, desejo sexual também? Também. Desejo, na verdade, no né? senso Qualquer. total. Desejo. Seja sexual, financeiro, uma pessoa que suplica por amor. Coisa, você não tem. Exato, suplica por amor, sabe? Quer encontrar o príncipe encantado, a princesa encantada, tá suplicando, tá na falta. Eu quero. Aqui a gente entra no poder das palavras, ó. Eu quero um relacionamento. Quem quer tá expressando que não tem, falta. E eu falei, vibração não mente. Se você emana falta, o que o universo vai te dar? Mais disso. Inclusive, Rafa, qual que é o que está abaixo da fatia que não está mostrando ali? Mas vai até vir. Culpa também, importantíssimo. 20 Hz. 20 Hz, é a pior de todas na escala. Que, inclusive, relacionado ao que você perguntou, né? Como que eu mudo de vibração? Então eu estou assim, a minha vida é uma tristeza só. A minha vida é uma luta, um sacrifício. Então é culpa minha. Olá. Não, é responsabilidade. Porque a culpa também é uma distração. Sim. A culpa te tira o empoderamento de ser quem você é. Porque vale ressaltar aqui, você é um ser divino. Como assim, Rafa? Eu não sou tudo isso não, né? Ale, você é um ser já divino. Fala assim, já está né? se diminuindo. Sim. Observe o que passou na sua cabeça. Não sou tudo isso. Ou, ok, posso ser um dia. Como que eu faço para ser isso? Distração, crença limitante. Você já é, né? Exato. Olha essa frase também que eu falo que é assim, é para a vida. Sua fé é sua maior fortuna. O que você acredita, o que você vive, o que você é o que você está vibrando e é o que você está atraindo. Então, se você acredita que você é capaz, ou se você acredita que você não é capaz e não consegue, você está certo. Você está vibrando isso. O universo vai te devolver exatamente o... livre-arbítrio. Perfeito. Sabe, o universo não vai interferir e te dar uma abundância, ou te dar felicidade, ou te dar alegria, vai te dar alegria ali, se você está vibrando aqui, ó, mais para baixo. E tá tudo bem, o universo respeita. E quando eu estou dizendo universo, como o Pércio falou, sem questões religiosas, universo, consciência maior, eu superior, Deus, consciência una, o que você quiser rotular. Cada um tem o seu, fala do jeito que quiser, tá tudo certo. A gente fala universo nessa força maior que rege e banha tudo e todos, queira ou não. Então, quando a gente começa a perceber que o universo permite que eu seja quem eu sou e eu tenho essa escolha, essa decisão, aí a gente entra no que você falou. Eu me empodero de mudar a minha vibração. E como que eu mudo? Mas aí vamos lá. Sim, agora pergunta. chegou. Agora, vamos lá. Como é que eu mudo se eu não acredito?
acredito. Aí que tá a questão. Mas aí você tá na Eu autossabotagem não tô também, dizendo- né? Não, mas eu não tô dizendo que eu não acredito na escala, não mas é aí isso. é o seu racional Mas falando. de repente eu falo, cara, eu não vou ganhar R$1 bilhão. Ou ao contrário. Eu não acredito ou que eu até vou ganhar. Você pode Vou falar dar um exatamente, exemplo. eu vou ganhar na loteria, mas você também não joga, você não tá acreditando de verdade. Também existe também. isso. Só falar, não resolve nada. Lei da atração por si só falar. Como é que eu faço para mantras. acreditar? Pratique com É pequenos prática. passos. Perfeito. Vamos lá. Por exemplo, O poder da gratidão o Rafa mesmo tem uma porque história não é uma maravilhosa. fórmula perfeita e pronta. Né? Existem várias possibilidades. Como o Perso está dizendo aqui, a gratidão. E eu sou prova viva disso. Há mais ou menos 10 anos, eu tive um processo depressivo que me levou a pesar menos de 50 quilos. O Perso zoa, né? Não era medida de Não, peso, ele era media medida de temperatura. Não, 47 quilos, temperatura, né? Batia um ventinho, Tava com febre. Rafa era... Não, tem uma foto dele ali que parecia um cotonete. Exato. Então, assim, a questão existe. É igual a lei da gravidade. Eu não vejo. Mas, se eu for na beiradinha ali de um prédio soltar uma bolinha, seja uma bola de ping-pong que é leve, ela vai O cair. Wi-Fi tá aí. Todo Outro mundo exemplo sabe. que eu ia dar. A gente tem aqui o 5G, temos o Wi-Fi. Como que você Ninguém está mais vê cabo assistindo hoje em esse dia. episódio? Então, ninguém vê essa energia que flui, mas ela existe. Então, basta você se permitir o que eu falo. O não você já tem, o não acreditar. E por que não dar um voto de confiança? De que eu posso ganhar R$1 bilhão. Exato. Mas tem que jogar também. Agora, Não, mas eu Vamos posso ganhar ser bem trabalhando, não precisa ser no sinceros. jogo. Pode, É. exato. então, mas vamos ser bem sinceros aqui, que é uma realidade. Se eu falo assim, ó, amanhã você pode ter R$1 milhão na sua conta. Para você que está nos assistindo, R$2 milhões na sua conta. Jamais. Isso é impossível. Ó, o universo. E Ok, eu assim eu quero. Não, mas agora vamos ser sinceros. Não, mas Rafa, eu estou dizendo, eu quero, eu aceito. Pode mandar o universo. Mas aí entra aqui, ó. Como O seu racional que ele te vai me sabota. mandar? Percebe? Como? E vai ficar nessa pergunta. E aí como? eu vou ficar lá criando várias possibilidades que Aí, não vão dar certo. Exato. Qual é a grande questão aqui? O universo pode me mandar esse 1 milhão ou 2 milhões? Como? Eu ganhando na Mega Sena. Eu não joguei, Olha lá. nem é amanhã o dia de E jogo. você tá limitando. O que eu tô fazendo nesse momento energeticamente, como o Perso falou? Limitando. Eu estou limitando que o universo me surpreenda com só as posso ganhar infinitas desse jeito? possibilidades. Agora eu vou entrar nos ICs, mas aqui é muito limitante também dentro da minha mente. Faça a pergunta, o que mais existe? O que mais? Ó, o que mais? Eu já pensei em 14 possibilidades de ganhar R$1 milhão. Então, mas ainda tá limitado. Eu vou dizer uma. solta. O Ale aqui já disse várias. E você tenho certeza que está aí em Cada casa, um tem seja o onde seu. você está assistindo. A gente já pensou em outras possibilidades. Um antepassado lá da Europa, de repente um advogado entra em contato. Olha, você tem uma herança para receber. Isso eu não tinha pensado. Sabe assim? Exato. Percebe? Ó, Essa eu não o tinha que pensado. mais pode acontecer para que esse R$1 milhão apareça na Mas minha na verdade, conta? assim, e se eu nem pensar nisso? Esse é o Exato, ponto. aí é onde a gente vai chegar. Esse é o ponto. O universo, literalmente, me surpreenda, porque todas as projeções que eu fizer aqui, o que eu estou fazendo? Projetando de acordo com o que eu acho. E eu estou Entendi, agora eu limitando Você as continua infinitas nas crenças, possibilidades. possibilidades. O que nós estamos tratando E eu aqui... sempre fico vibrando na frustração, porque dentro da minha cabeça não tá fechando a conta. Entendeu? Ah, chegou 100 mil, mas não chegou 1 milhão. Você está Entendi. percebendo? Mas você tá limitando. A gente brinca neuroquanticamente, energeticamente falando, Sim. é esse movimento. A questão não é como, sabe? Não é o como isso vai chegar, é o chegar. Desculpa, mas Sim. É o soltar. foda-se. Como vai chegar? O importante é chegar. Exato. E acontece muito Sabe isso. Às vezes assim? você fala assim, cara, eu queria tanto fazer uma viagem e esquece aquilo. Não fica pensando. Porque você soltou. Não, e de repente vem uma coisa de trabalho. Ó, você vai trabalhar em tal lugar. Fala, nossa, que legal. Era a viagem que eu queria fazer. Olha que Exato. incrível. Isso Só que acontece você não muito. ficou martelando e não ficou... É, porque não era também tão importante, assim. Não ia mudar a minha vida fazer aquela viagem. Agora, Então, aí agora a 1 gente bilhão, eu não falei 1 milhão. 1 bilhão na minha conta é uma coisa Agora, que você fica martelando uma ali. né? frase mágica. Tirar a importância. importância. O que é isso?
Nossa, 1 milhão. Nossa, não, mas eu nunca tinha pensado que eu poderia ter 1 milhão. Então agora eu tenho que ter esse 1 milhão. A importância que eu dou. Porque eu posso vou ter uma casa grande, mas como que vai ser para limpar essa casa? Eu quero ter uma Ferrari, mas eu vou ter dinheiro para pagar o IPVA. Lombada de São Paulo, bicho. Não, então, mas olha como a gente vai limitando. Tipo, quem tem uma Ferrari não tá preocupado com isso. Não. Você tá entendendo? Então, tipo assim, olha as limitações que a gente tem. Mas agora, não vou dizer algo mais palpável, porque 1 milhão pode ser palpável na vida de qualquer pessoa. Mas comece com algo que você acredita que é capaz. Dentro da comunidade neuroquântica, um treino, uma prática. A gente Pequenos tem aqui passos. vários depoimentos. A gente brinca muito com ver carro na rua ou encontrar uma vaga de carro. Ou algo mais sutil, mais tranquilo ali, que é uma questão que Pequenas o Ale coisas trouxe do sabiamente. dia a dia. Tipo, achar um café mais barato. Algo que eu acredito. Tudo que você, o que você tiver em mente. Assim. Então, por exemplo, a gente tem vários depoimentos na comunidade de pessoas que viram um carro de uma cor exótica. E a gente brinca muitas vezes, né, de você... Podemos até dar essa prática aqui, para você em casa. Coloque que você determine que você quer ver um carro de uma cor específica. Vamos colocar aqui o quê? Um carro laranja? Laranja, É difícil vambora. de ver. Na volta para casa já vou ver o carro laranja. Exato, não é? Sim. E aí você determina, e o principal, tira a importância. O que é isso? É o soltar da física quântica. Em outras palavras, é você não ficar ali. Eu tenho que ver um carro. Olha o carro! Não, mas não é laranja, é vermelho. Outro carro ali! Ai, não. Entendeu? É você soltar. Que isso é uma linha tênue, né? Do que a gente trabalha. É você acreditar, viver, vibrar isso, que você tenha certeza absoluta que você vai ver um carro, porque esse carro laranja já existe. O 1 milhão de reais na sua conta, Ele já existe existe. essa possibilidade dentro das infinitas possibilidades, existe isso. Agora a questão é, Como o que você eu acessa, posso vibrar, o que eu posso fazer para integrar isso na minha vida? Agora, por exemplo, quando as pessoas fazem algum exercício prático de lei da atração e a pessoa fica todo dia visualizando aquilo ali, isso não é um jeito de se apegar? Ótima questão, É uma mapa Ale. visual que eles chamam, né? Ótima questão. O que eu falo, o problema... Mas ele tá pensando mesmo? Então- Ele tá olhando. Ai, quero, vamos supor, né? Mas aí ele fica, não, mas aí entra naquelas coisas. Mas será que eu vou dar conta de pagar? E não sei... Você tá, Não, mas você só tá o fato- inviabilizando mas só o fato- Sim, a questão o daquela mapa criativo. aquela Não, mas só tela o que fato você faz. O fato de eu estar mesmo pleno, pensando todo dia, eu já não soltei. É um apego que eu tô tendo naquele pensamento. Então eu não vou materializar, segundo isso aqui que vocês estão falando. Exatamente, Sim. exatamente. Porque não é ficar repetindo ou ir, por exemplo, do carro, ir numa concessionária, passar a mão no banco, respirar o carro novinho, ficar ali. Compra até o perfume da Né? Fiat, né? E tem várias, né? Olha o cheiro do carro em casa. Né? Olha, isso que o Ale tá falando, que o Perso complementou, é de extrema sabedoria. O problema não é o quadro ali que você cola as fotos da casa, da família feliz, ou do carro, ou do seu sonho realizado. De novo, vou repetir aqui, é como que eu estou interagindo com isso. Isso é, Eu isso é o estado de olho para ter esse e tela. não de ser, né? Eu olho para essa tela precisa todo ser. dia e sou isso. Nossa, gratidão por vibrar nessa casa, por viver nessa casa incrível. Eu já tenho. Ou, nossa, quando será que essa casa vai se manifestar na minha vida? Você percebe que, gente, olha, grava isso para sua vida vai se transformar. E como a gente fala na neuroquântica, se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. A vida E parte de você e não para você. Então percebe que muitas vezes a rede social vai destruir a vida dos meus filhos. O problema não é a vida, o problema não é a rede social. É o quanto eu estou permitindo que meu filho interaja com isso. O problema não é o quadro dos sonhos, é como eu estou interagindo com isso. O problema não é a novela ou a série que me deixou Daquele com adrenalina jeito. daquele jeito. É como que eu interagi com aquilo, quais Perfeito. gatilhos mentais que ativaram na minha mente de eu ter assistido aquilo. E não é um problema, é uma oportunidade. É uma oportunidade de eu perceber como que eu estou
funcionando, como que eu estou reativo à vida. E isso é física, não é quântica. Física quântica é física newtoniana. Clássica, toda ação tem uma reação. Então, tudo que eu emano vai voltar na mesma intensidade para mim. Então, a clareza mental, a clareza de consciência, de como que eu estou interagindo, isso é expandir a consciência. Isso é ter saúde energética, ou seja, ter essa percepção energética de como eu estou lidando com a vida. Isso transforma vidas. Eu tenho certeza, só de você estar assistindo, você já está vibrando diferente. Olha ali, o brilho, brilho nos olhos do Ali aqui. Eu gravei uma coisa que você falou que eu quero trazer de volta, que você falou uma coisa muito legal, que é assim, não é ter, é ser. E às vezes fica num lugar... Hoje em dia as pessoas vivem no ter, né? Quero, mas não vive. Que é a prática que a gente fala muito, que você falou, né? É um pouco por vez. Sim. Não é da noite pro dia. Você vai vivendo. Às vezes bate numa filosofia barata. Eu quero ser e não ter. Mas do jeito que você está falando, é você ser a vibração. Exato. E não ter a vibração também que se aplica. Só saber que aquilo vai me ajudar não resolve. Se você também não estiver realmente vivendo e vibrando. E não é fingindo, né? Exato, porque aí vem a mente, aí vem o ego, aí entra um monte de outras coisas aí. Porque aí entra também a questão que a gente até fala bastante também, essa indústria da espiritualidade, ou a indústria do desenvolvimento pessoal, que vende isso. Você tem que ter, né? Você tem que ser para ter. Não, o que a gente está querendo dizer aqui? É você literalmente ser isso, que na verdade é tão empoderador. Você já é. Você que está nos assistindo, você já é um ser divino. Nossa, Rafa, não, mas eu tenho que limpar minhas crenças. Não é limpar. A gente não usa esse termo limpar porque dá um aspecto de que eu sou sujo. Né? Já então, baixa a minha vibração. Tem algo errado comigo. Você percebe que já me joga lá embaixo. Não, eu tenho que ter a clareza em qual foco que eu estou colocando. Porque também é o que eu falo nas mentorias. O problema não é as crenças limitantes. É o quanto que eu estou permitindo viver fundamentado nessas crenças. Não é ter para ser, que tenho certeza que você já ouviu isso também, como a Lei falou aqui sabiamente. É você viver isso. O que é ser? É viver isso. É viver o que você está emanando. É viver o que você está almejando para a sua vida. É viver o que você está repetindo. Porque o universo te ouve, queira ou não, através dos seus pensamentos, através da sua vibração, e não apenas nas palavras. Então, por exemplo, um mantra... E as palavras são as que menos ele ouve. Porque, na verdade, se você já está falando, é porque você já pensou, já vibrou até você falar. Exatamente. Perfeito. Um mantra que a gente usa bastante, que é da metodologia Transurf, uma metodologia incrível que a gente também aplica, é meu mundo cuida de mim. Então, quando eu começo a repetir, seja palavras soltas na frente do espelho ou no dia a dia, eu ali dirigindo, eu lavando uma louça, seja como for, eu começo a repetir, meu mundo cuida de mim. Meu mundo cuida de mim. E quanto mais eu repito, a princípio pode parecer o ter, né? Simplesmente palavras soltas, palavras ao vento. Mas conforme eu vou repetindo, eu vou sendo isso. O que é meu mundo cuida de mim? É o movimento de eu baixar a guarda, baixar as armas e receber as bênçãos que o universo está me presenteando. Cara, você falou uma coisa... Que é tão lindo isso. E muitas vezes... fica tão bitolado e focado, dando a importância de que eu preciso me limpar ou eliminar crenças, que esquece já da divindade que eu sou, já esquece das bênçãos que eu já estou recebendo, das alegrias que já estão na minha vida, sejam quais forem, mas já existem. Então, meu mundo cuida de mim, aí você começa a viver isso, ser isso. Não, e olha só como isso é interessante para a saúde energética. Você está no seu carro e tá cuidando da sua vibração, falando, né? Meu mundo cuida de mim. E não ouvindo, só preciso de um dinheiro para tomar um médio das crianças. Pô, olha o que você tá vibrando. Inclusive a gente tem, né, nas mentorias, o pessoal usa, em vez de agora ficar ouvindo rádio qualquer, que é geralmente meio-dia, o pessoal fica ouvindo as mentorias e
Os podcasts. Nossos podcasts e tudo mais. Então, assim, você já está mudando a sua vibração, né? Então, entrando no saúde física, ou saúde energética. O que engloba a saúde energética? Saúde física. Sim. Você é o que você come, você é o que você está ali exercitando ou não, né? Ah, vou para academia ou eu pratico algum exercício, seja qual for. Não é só ir para academia, né? Fazer uma caminhada, enfim. Ou sou sedentário mesmo. Então, você é isso. A sua saúde está vibrando nisso. Agora, a saúde mental, né? O que você está assistindo, né? Coisas ali que estão te levando para aquela vibração mais densa, ou assistindo um podcast aqui, se ligando, né? Nas coisas que estão acontecendo na atualidade, percebendo, né, o que está acontecendo no mundo, interagindo com isso de forma leve, divertida, expansiva, compartilhando para que mais pessoas tenham acesso a essa informação também. Percebe? Sim. Dentro da saúde intelectual. Nossa, eu não vou conseguir fazer aquilo. Ou será que vai dar certo? Opa, se eu estou pensando assim, quer dizer que eu tenho uma crença de dúvida. Eu tenho uma crença que eu não acredito muito em mim. E se eu acreditasse? Então, pode parecer Alice no País das Maravilhas falando, mas o problema, no fundo, é uma oportunidade para você perceber como um panorama, como que está a sua vida. Percebe? Se eu estou com dor nas costas, isso significa que eu não estou exercitando. Se eu estou pensando negativo, isso significa que eu poderia me permitir acessar conteúdos com uma qualidade diferente. E uma coisa influi na outra, né? A sua saúde física vai mudar de acordo com a sua saúde energética, mental, né? E lembrando que tudo isso não vai da noite pro dia. Você não vira um fisiculturista. Exato. O cara tá lá treinando, tem todo um processo, uma prática. E pouco a pouco você vai seguindo isso. E a Matrix existe. Às vezes você fala, eu não tenho mais idade para mudar minha vida. Para usar o chat GPT, né? Eu escuto muito isso. Não é para mim. Agora que eu aprendi a usar a internet, veio esse chat GPT. Mas o tempo todo é assim. Exato. A gente não percebe, mas a vida toda é assim, né? Exatamente o que eu quero falar. Aqui a gente não está dando, pode perceber, uma fórmula mágica para você lidar com os problemas. Não, aqui eu estou te empoderando para que você tenha clareza de como você lida com as questões da vida. Porque a Matrix existe. Então, depois desse episódio, você vai continuar tendo sua vida e os problemas vão acontecer. Agora, como que eu vou reagir ou interagir com essas situações, rotulando como problema, ou com, ok, essa situação aconteceu, foi. E o que eu posso fazer? Qual o aprendizado que eu posso tirar disso? O que eu posso usar disso como aprendizado para uma próxima situação, para uma próxima vivência? Tudo é aprendizado. Agora, o quanto eu vou ficar apegado nisso, me remoendo, me julgando. Nossa, por que minha vida é difícil? Não deveria ter acontecido isso. Vem as culpas também, né? É distração, exato. Distração. É a Matrix que eu falo. Você não está em estado de presença. Mas assim, agora, eu sou um produto já, né, de 40 anos, digamos assim. E que vim criando crenças e criando todo estados mundo, né? todo mundo. Estou me colocando Exato. como boi de piranha aqui nessa conversa. E vim criando isso desde criança. E eu não sei aonde eu criei esses lugares que me jogam nessa vibração de boicote, essa vibração de culpa. Exato. Eu não sei, mas vira e mexe, eu acesso elas. Como é que eu mudo isso? Sensacional, sensacional. Eu gosto de uma historinha que é assim. Imagine que seu cérebro é igual um gramado enorme, uma fazenda com gramado verde lindo. E existem aqueles caminhos de terra batida que o gado, né, o boi vai se alimentar, vai tomar água. Então esse caminho de terra batida são esses traumas da infância que deixaram marcas ali. E muitas vezes, na minha vida, hoje, eu trilho por esse caminho de terra batida. Já virou um caminho, né? Exato. Já é comum, já você é tá comum. acostumado. Mas às vezes, depois de um podcast como esse, né, você Uma se expansão. permitindo uma expansão de consciência, assistindo um filme, conversando com um amigo, numa roda de conversa, seja como for, você... Uau!
pode ser diferente. E você começa a perceber que você pode pisar na grama. Isso eu estou dizendo no olhar da neurociência. Sim. Isso se chama neuroplasticidade. Você começa a pisar na grama e perceber que pode criar funcionar novos caminhos, de forma diferente, criando novos caminhos diferentes. Então, por exemplo, na minha infância eu quase me afoguei, mas eu não sei. Ou quando foi? Quando foi, nem tenho lembrança, mas eu tenho pavor de água, eu tenho medo de água. Vou exemplificar aqui, mas coloque isso dentro da sua vida, né? E aí eu começo a perceber que eu tenho esse pavor de água. Ok, e o que eu posso fazer para mudar isso? Eu posso ir, por exemplo, para uma piscina mais rasa, eu posso enfrentar isso, ok? Eu posso enfrentar isso e mostrar para o meu subconsciente, pisando na grama, criando um novo caminho neural, mostrar para o meu subconsciente que a água não é tão perigoso assim, conforme foi impresso lá no subconsciente, lá no passado, Perfeito. Naquela experiência. Isso é um dos movimentos e é o que a maioria das terapias, dos processos de desenvolvimento usam. Que é a ressignificação, né? Exato, trazendo reatividade, sendo resistente literalmente ali àquele trauma. Não precisa ser assim, percebe? O trauma que a gente escuta bastante aqui da nossa audiência é a síndrome do dedo podre. Que é, tive um namorado que foi ou uma namorada que foi ruim na minha vida e desde então eu fico repetindo esses padrões. Ótimo, vamos então em cima disso para vocês perceberem como que nesse olhar da saúde energética, do método neuroquântica, que a gente pode mudar essa realidade. Perfeito. Porque eu falo assim, tem uma ferida ali. Eu não preciso ir lá ficar cutucando a ferida, entendendo como que foi feito esse corte. Né? Ok, nossa, essa é tal profundidade. Meu, eu tô cutucando a ferida. Tirei a casquinha de novo. Exato, para entender em que nível de cura já tava. Né? Eu tirei a casquinha para entender que nível de cura já tava. Acessei todo o movimento ali de novo. Não precisa, já tá ali. Já é algo delicado. Aceita que dói menos. Exato. E vamos seguindo, né? Exato. Então, qual que é o nosso modo, né, de autocura? Porque toda cura é autocura. Queira ou não, toda cura é autocura. Então, como que uma das outras formas que podem existir, né? Você vai mudar a sua vibração, que também é uma questão que você falou. Como que eu mudo essa questão, então, usando do dedo podre? Eu tenho certeza que você, ou quem tem essa crença, já escolheu algo que foi sensacional, e não apenas no relacionamento, sabe? Mas escolheu um carro incrível, ou uma casa, ou um celular, escolheu algo que não foi dedo podre. Eu tenho certeza que você já se conectou com isso. Então, essa crença de generalização, eu tenho dedo podre para tudo, já cai por terra. Percebe? Perfeito. E aí eu começo a mudar o quê? A minha vibração, me empoderando de que aquela distração que eu estava focado, não, eu tenho o dedo podre, todo relacionamento, eu assim nunca vai, é assim. Ou quanto que eu estou generalizando minha vida em cima de uma crença. Não é bem assim. Pega lá, eu tive dedo podre para alguns relacionamentos, mas quantas escolhas na minha vida eu fiz que foram assertivas, que foram incríveis? Isso é legal, de você fazer uma balança mesmo, você percebe? Né? Eu não preciso ir lá entender que é uma linha terapêutica e tá tudo bem. Mas para nós, como a gente brinca, é muito mais leve e divertido. Afinal, se eu tô dando importância também pro dedo podre, como que isso aconteceu, eu tô dando mais energia para isso. Percebe? Então, nosso foco é literalmente te empoderar para que você coloque sua energia em outros lugares e não apenas naquela crença. E aí, de repente, você encontra alguém, seja para amizade. Uau, olha, eu fiz um novo amigo incrível. E aí você já se fortalece ali, tá vendo? Aquela distração de que eu tenho o dedo podre para me conectar com pessoas, não é tão verdadeira assim. Sabe o que eu brinco? Começa a modificar o mindset. Sabe aquela crença limitante que é uma verdade absoluta na sua vida? Não é tão verdadeira assim. Percebe? Então, olha que incrível que eu vou falar. Toda crença é uma crença. Então, eu também acreditar ou não em uma crença é um empoderamento meu.
Olha. Fez sentido? Captou? Total. Captou quem tá em casa aí? Existem várias. Eu me apego às que eu quero. Exato. Afinal, estamos Olha nessa só, abriu um experiência. cardápio de crenças. Hoje eu vou ficar com o dedo podre. Né? E você vai só escolher os ruins, né? Você tem um outro lado do cardápio que você pode escolher. Exato. Aí a gente pode se aprofundar Porque um pouco mais. Porque tem um tio teu que ganhou dinheiro muito rápido na vida, né? Fácil e não sei o quê. E ele teve sorte? Não, o cara teve merecimento, né? Exato. Coloca ele no teu cardápio e escolhe aí essa vibração aí, verdade. Exato. Porque uma crença aqui, né? Eu mereço. Ela é positiva ou negativa? Depende do quê? Sabiamente, depende como você. Eu mereço me ferrar? Então, Não. na entonação, né, que você vê alguém ali, alguém enchendo o seu saco. Ai, meu Deus, eu mereço. Né? Tipo, eu mereço essa encheção de saco. O que eu fiz para merecer tudo isso? Sim. Ou alguém te ofereceu R$1 milhão ali. Eu mereço. Então perceba que o problema não é a crença de eu mereço, e sim o quê? A intenção. Percebe como que a gente se aprofundando? Né? O que é intenção? Vibração. Voltamos nós novamente. Voltamos ao ponto que eu acho que vai ser o ponto mais alto do nosso programa, o ponto que vibrou mais alto da nossa conversa. Tudo é vibração. Mas que, assim, até nos outros episódios que a gente tem com a doutora Proton, que veio aqui, que fala sobre energia, né? A Rafaela Consani também, de neurociência. Doutora das emoções. Doutora das emoções, exatamente. Aonde a gente tem a possibilidade de escolher aonde vai vibrar. E nem, eu sei que a gente vai falar já do poder da palavra, mas nem sempre a palavra é onde vai colocar a gente. Exato. O pensamento claro, também né, não. Exemplo. Exato. O sentimento sozinho também não. Então, a saúde energética é um compilado de tudo. Exato. É isso. Não é uma fórmula pronta. Ó, faça isso e pronto. Não. É literalmente... É você entender. É você perceber a vibração, que a vibração vai fazer com que você tenha uma qualidade de pensamentos, que vai fazer com que você tenha uma qualidade de ação, de movimento, né? E essa ação vai reverberar na qualidade dos seus pensamentos, tudo está conectado, que vai reverberar naquela voz interna, que vai reverberar no seu comportamento, que vai reverberar no ambiente. Hoje, tudo é interligado, não tem nada existe sozinho. A epigenética já percebe que o ambiente interfere nas suas ações também. Então, cara, olha que incrível. Vou jogar uma bomba agora aqui, que não tem muito a ver, mas tem tudo a ver. Lá vem bomba. Não, cara, que eu cheguei eu vi um documentário falando sobre a volta que o Sol dá ao redor da galáxia. E, se eu não me engano, não é o número exato, mas são 230 milhões de anos para ele fazer essa volta. Né? A humanidade existindo no planeta nunca deu uma volta completa. Ou seja, nós nunca estivemos no mesmo lugar. Porque a Terra está indo, né, ao redor dele. Então, nós nunca estivemos no mesmo espaço-tempo, além daquele segundo que a gente está. E o que é isso? Estado de presença. E o que é não isso? Distração. Se eu estou no passado, se eu estou no futuro, ansiedade no passado. Isso influi na minha vibração. Claro, total. Onde você está também, tudo interfere. O ambiente que você está inserido, a as cultura, pessoas em volta. Sabe uma coisa que eu brinco também? Eu tô lá na Disney, né? Olha lá, ó, furou fila. Olha lá, só pode ser brasileiro. Mas eu sou brasileiro, eu tô falando mal do brasileiro, eu tô falando mal de mim. Sabe assim? Já me chamaram de sacoleiro em Baiano, já era um brasileiro. Não é? Ai, jeitinho. Olha o julgamento aí gritando. Jeitinho brasileiro. Pera lá, mas eu tô me julgando também. Então, é ter essa clareza de onde eu estou, como que eu estou lidando com a cultura, com a alimentação, com o ambiente, com minha casa, com tudo. E tudo parte, de novo, como que você está interagindo com isso. Então, olha que interessante todo esse olhar. E ok, Rafa, como então que eu posso aplicar essa clareza, esse conhecimento no meu dia a dia, na minha vida, para que eu possa mudar a minha vibração, né? Para que eu possa realmente mudar a minha vida. De verdade, né? Não só se enganando, né? Quem se engana o tempo todo, né? Fazer realmente diferente, não achar que você está fazendo diferente e achar que está fazendo a mesma coisa. Então, o primeiro movimento que a gente já falou, mas para deixar aqui oficialmente, né? O primeiro passo é agradecer.
Gratidão. Gratidão. Agradecer pela vida, literalmente. E eu falo isso, que eu estava até falando, a gente mudou de assunto. Eu já passei por um processo depressivo, estava pesando menos de 47 quilos, divorciado, mais de 250 mil reais em dívida. E hoje eu mudei minha vida, sabe? Hoje de dívida eu tenho investimentos. Hoje eu sou casado, tenho família. Então hoje eu tenho um emprego que eu... Peraí, que você falou importante. Qual foi o movimento que você fez para mudar? Gratidão. É onde eu quero chegar. Então, como que eu fiz tudo isso para mudar, né? Hoje, por exemplo, eu tenho investimentos, sou casado, sou alegre. No meu trabalho, hoje eu vivo o meu propósito, porque antes eu trabalhava CLT e muitas vezes ia para o trabalho, ai, nossa, não queria estar aqui, sabe? Qual foi o primeiro movimento que eu fiz que deu essa primeira chave, virada de chave? Gratidão. E eu vou deixar aqui o exercício que eu fiz. Por tá? favor. Vocês podem acessar esse e-book, o e-book da gratidão, que lá tem o passo a passo. O que eu fiz para você mudar literalmente a sua vida. Como que eu acho esse e-book? No Instagram, Engenharia da Humanidade. No primeiro post fixo lá, tá escrito e-book da gratidão. E aí você vai lá, escreve lá nos comentários que você vai só entrar no gratidão nos comentários para receber. Que aí recebe pelo direct já. Então repete, Engenharia. Instagram, Engenharia da Humanidade. Instagram, Engenharia da Humanidade. O primeiro post vocês vão receber. E deixa aqui nos comentários, se quiser também, que a gente vai responder. Mas vai lá no Instagram, Engenharia da Humanidade, que você acessa. Manda mensagem para nós. A gente vai ficar muito feliz, inclusive, de ver que você chegou até nós assistindo aqui esse episódio incrível com o Ale aqui no Se Ligue. Não, se ligue pra vida, se ligue pra sua vibração, né? Se ligue, Se ligue na sua vibração. O Se Ligue é legal porque ele tem uma coisa do tipo, pô, fica ligado na coisa boa, mas também tem um pedala Robinho, né? Se ligue, meu irmão. Exato. Né? E ali, esse exercício que dá menos de 5 minutos na sua vida. Menos de 5 minutos para mudar a sua vida. E a vibração você vai mudando automaticamente. É incrível. Exato. Porque assim, eu há 2 anos antes de começar a trabalhar isso, era totalmente diferente. As pessoas falavam assim. Eu mudei muito, mas não foi da noite pro dia. Peraí, você era diferente como? Não, era totalmente acelerado. Sabe, aquela pessoa estressada no trânsito. Hoje, nossa, eu virei outra pessoa. Parece que... Mas não porque eu quis, simplesmente fui mudando mesmo o jeito de viver, o jeito de agradecer, como o Rafa fala, porque a gente fala, não tenho que agradecer. Tem. Mas você tem que pôr lá no papel. Porque, tipo, a gente esquece. O exercício é colocar no papel. Então, você pode... Ou no celular, de qualquer jeito. Você pode escrever num bloco de notas no celular, num post-it, numa folha de caderno, num caderno. Ou um pensamento... Olha, parado para isso também. O importante, funciona. Eu não vou dar aqui, né? Tipo, você tem que escrever numa folha de caderno. Eu não Cada tenho um tem caderno em casa, então não vou fazer. Não, do jeito que você puder. Não é para ter desculpas, é para fazer. Entendeu? É do jeito que você escreve quiser. com o dedo na mesa. Exatamente. Ou para e intenciona, mas você parou 5 minutos ali, você tá bem intencionado para aquilo e vai lá. Mas faz diferença. Só faça se você realmente quer resultado na vida. Porque depois que você começa a fazer, como eu disse, se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. Porque de repente... E sucesso dá trabalho, tá? Vou dizer isso pra vocês. Isso pode ser uma crença minha. Mas sucesso dá trabalho, dá demanda. Sabe, é social o dia inteiro. E é aquele velho meme, né? Ainda vão falar que é sorte, né? Mas sabe que é uma crença? Porque o fracasso, eu já sei como é. Sabe assim, tipo... existe, né, uma perspectiva aí de que a crença no não sucesso, a crença no sucesso, né? Aí eu vou ter sucesso, o que eu vou fazer? É muito mais forte do que a crença, eu sou um fracassado. Porque, queira ou não, as pessoas têm mais medo do sucesso. O mindset do fracassado, entre aspas, já é intrínseco. Tipo, já tô aqui, gostaria que fosse diferente. Então, eu sou um fracassado. Tá? Então, agora, a ânsia, né, de... Nossa, o que eu vou fazer com uma mansão? Eu vou ter que ter muros altos, vou ter que ter segurança, vou ter que ter carro blindado, sabe? Isso tudo, de novo... E só lembrando que o sucesso e o fracasso é relativo na cabeça de cada um. Exato. Às vezes, o que é sucesso para mim... Não é nem uma casa com muro alto, mas é um sítiozinho bonitinho, né, com uma horta. Isso é para cada um, né? Exato, a prosperidade que a gente fala, que cada um tem a sua, não tem limites, né? Por isso que a gratidão é tão importante, porque já vai te colocar, né? Eu quero ter sucesso. Não,
eu já tenho. Naquela questão que a gente falou do boleto, né? Se eu tenho esse boleto para pagar, quer dizer que eu já tenho. Ó, o nosso grande movimento aqui é de fazer esse chamado, esse convite para sair do erro. Você não é errado. Eu não deveria ter feito isso, ou só acontece comigo, sujo, ou eu deveria ter feito diferente, ou tenho que limpar minhas crenças limitantes. Não, você não é errado. Você está fazendo o melhor que você pode. Percebe? É esse empoderamento. A informação que você tinha hoje. Calma que agora você já tem outras informações. Sim. Exato. Vamos evoluir. Você já está vibrando diferente. Eu sempre bato nessa tecla. Você já está no caminho. Você já está... Só de assistir esse episódio, você já está vibrando diferente. Exato. E às vezes, eu poderia aqui falar de experimentos da física quântica, eu poderia falar aqui de coisas difíceis, complicadas, para enaltecer o assunto e coisa e tal. Não, eu quero que você viva isso mesmo. A gente falou de praticar, né, com coisas menores, no sentido de coisas que você acredita que você é capaz de fazer, né, para que cada vez mais esse novo caminho de pisar na grama e criar esse caminho vai ficar tão forte quanto aquele do trauma. E você vai continuar caminhando por esse novo caminho que vai ficar tão forte que aquele do trauma vai crescer grama. Percebe que ele vai existir. Eu não estou eliminando nem destruindo esse trauma. Não, ele existe, faz parte da sua história. E vamos até de forma mais profunda. Hoje você só está assistindo esse episódio porque você teve aquele trauma, você teve aquela experiência. Exato. Então é até um senso de gratidão por foi o que foi. Se minha vida tivesse sido uma vírgula diferente, se eu não tivesse tido depressão, mais de 250 mil em dívidas, talvez hoje eu não estivesse aqui. Sim. Transbordando para você, percebe? E você, parabéns por estar acessando isso na sua vida. Então, olha que foi o que foi. Então, esse caminho, ele sempre vai existir. Aí você pode julgá-lo como errado ou, inclusive, agradecê-lo que faz parte da sua história e continuar trilhando novos caminhos nessa fazenda linda da sua mente. É muito bonito isso que você falou, porque humaniza também que a gente vai passar por erros. Né? E esses erros, eles fazem parte, né? E ao invés de eu praguejar, reclamar, encontrar culpados, né? Culpar, vitimizar. A culpa do vitimizar. O outro que me ferrou, o fulano que me roubou, o outro que não sei o quê. Você tá jogando pro outro sempre. Exatamente. Cadê a autorresponsabilidade aí? Mas você tá naquela energia ainda do problema. Exato. Você entendeu? Porque você pode falar assim, foi o outro você que me colocou se lambuzando ainda foi mais. Foi o outro que mudou minha vida. Eu tô agradecendo o outro. Exato. Aí você faz um jogo pra cima. Você vem pela gratidão. Na escala que a gente tava falando aqui. Sim. Exato. Faz sentido? Total. Aquele chefe chato, ele é um grande professor para você. Né? Para você poder perceber o que você está vibrando. A Lídia, às vezes, não quer aquele trabalho mais. Não estou dizendo para você pedir demissão hoje. Mas para você ter a clareza que, ok, não estou feliz assim. E eu vou mudar essa realidade. Manda currículo. Faz o seu, se falando mexe. Falando em mudar currículo, tá no site lá esse depoimento maravilhoso, né? Tinha uma aluna nossa que entrou na comunidade neuroquântica, ela queria mudar de emprego, porque ela não estava mais feliz. Ali o chefe... Ela queria ganhar mais. Queria ganhar mais e coisa e tal. A projeção da mente. O que ela achava que tinha que ser mudar de emprego. E aí ela começou, não, eu tenho que mudar de emprego. Começou a mandar currículo e nada que era legal ali para ela. E aí ela falou, vou mudar minha vibração. Vou praticar o que os meninos falam lá. Vou fazer as práticas, mão na massa, porque todo dia a gente tem mão na massa, prática, vivência, do exemplo do carro laranja que a gente falou. Práticas diversas mesmo, vivências. Exato. Hoje, por exemplo, a vivência foi... se permitir perceber o quanto singular e único você é. Não tem ninguém igual a você. Então, no seu dia a dia, como que você toma um café? E agradecer, porque aquela forma de tomar café é tão única e sua. Então, você é único para o universo. Olha que coisa incrível. Porque ninguém é melhor do que eu sendo eu mesmo. Exatamente. Eu sou especialista em ser eu mesmo. Exato. Isso é um presente para o universo. Você estar vivo. Você está presenteando o universo por estar vivo, para o universo se permitir se expressar através de você. Olha que lindo isso e profundo. Tá? Então, cheio de mão na massa, prática e vivência.
E aí ela começou a colocar em prática, resumindo a história, ela não mudou de emprego. Em um dia, ela foi conversar... Ela tinha conseguido um outro emprego e ela foi comunicar ao chefe que estava saindo. E aí o chefe falou, não, você não vai sair, eu vou te dar um aumento e um novo cargo, você vai estar em outro departamento. Que ou você seja, vai embora. Por que você não veio falar conosco antes? Então, porque olha para só. ela ganhar mais era saindo dali, mas ela não tinha pensado Então percebe que a forma. única possibilidade que ela enxergou foi mandar currículo e ter outro emprego. Não, estava ali a oportunidade tudo dentro ali. da empresa dela e ela conseguiu mudar de cargo, ganhar mais. Então, quais são as outras infinitas possibilidades que existem na sua vida? Por isso que o soltar é importante. Você não criar uma expectativa Tirar e correr. a importância. Tirar a importância. Exato. Quando vocês falam soltar, vocês estão falando do soltar taoísta, do taoísmo? Isso. Do tipo, eu solto para que ele crie o fluxo e Exato. se materialize? Exatamente, Isso. ao soltar da física quântica, liberar memórias de dor do Ho Oponopono, tirar a importância do transurf, seja qual for o método, se permitir, né, no olhar do taoísmo, é você se permitir fluir com a energia que está vindo. É isso, aconteceu esse problema. Sim. Pega lá, o que esse problema está me mostrando energeticamente? Percebe? O que eu estou vibrando para ter emanado e atraído isso? Porque é autorresponsabilidade. E sem culpa, né? Senão você vai atrair mais lá pra aí frente. você está se lambuzando. Exatamente. Você vai continuar patinando. Isso é libertador. E olha só, não acredite no que a gente está falando aqui. Viva isso. Teste Exato. isso. Um não, ou como está a sua vida, já está ok, mas teste isso para você ter resultados realmente diferentes. E como que você testa isso? Eu vou deixar aqui um processo que é, na nossa opinião, uma das bases, né, da neuroquântica, da PNQ, da programação neuroquântica, que é o Sócrates. O homem sábio pergunta, enquanto o homem tolo responde. O que Sócrates, filósofo grego, já queria falar isso muitos anos antes de Cristo? Que, ok, eu sei que esse copo é um copo. Isso é um copo. E o que mais isso pode ser na minha vida, né? Eu posso colocar esse copo como um enfeite, eu posso usar para colocar plantas, para alimentar, dar água para um animal. Mas tudo isso está limitando. E eu tenho Ele certeza... pode ser um binóculo numa peça de teatro. Exato, tá vendo? Eu tenho certeza que você está pensando em outras oportunidades, o que isso pode ser na sua vida. E ó, aqui, o Ale também já está dizendo outras oportunidades. Pode ser um copo para ouvir na parede. Então, vocês perceberam que... Exato, o Pécio também está dizendo outras oportunidades aqui que pode ser na sua vida. Então, faça essa pergunta. Só que eu já vi que eu estou respondendo e eu tô errando. Esse é o ponto. Você não já limitou. Mas eu estou limitar as Você possibilidades. Limitou. É limitar e tá tudo bem. Se você se responde, tá tudo bem. Mas continue saquei na hora que eu falei, eu falei, fui tolo. Né? Então, mas ó, vocês perceberam que ao longo do episódio eu fui fazendo perguntas. Ó, o que mais? Por que não? Né? Aconteceu... Você faz perguntas, mas deixa. Não fica preocupado na resposta. Exato. Que aí você limita. Meu filho quer prestar vestibular de um negócio totalmente diferente, que eu acho que não deveria ser isso para ele. Não, mas pega lá. O que mais ele prestar vestibular para esse curso pode ser na vida dele, na minha vida, que eu ainda não estou percebendo, que eu poderia perceber e abrir um universo de possibilidades na minha vida. Sim. Percebe? Como de sustentar o seu filho até o final da vida dele. É uma possibilidade. Exato. Não deixa de ser. Não, mas a falta não de ação pode acontecer, né? É isso, é isso. Isso é uma. O que mais? Percebe? E se ele fizesse esse curso... E o que mais poderia ser? Então, sempre fazer perguntas, né? E deixar essa clareza de possibilidades. Porque tá tudo bem. Esse copo é para eu beber água. Ponto. Mas existem outras possibilidades, queira eu ou não. Então, percebe que não é que eu tenho controle disso e pronto. Não. É você viver a sua vida de forma leve e divertida, né? De forma expansiva, se permitindo perceber muito além das limitações da mente. Porque, como eu digo, você não é seus pensamentos. Essa voz que julga, critica, analisa, condena, compara.
Você é muito mais do que isso, né? E viver isso de coração aberto, como a gente colocou aqui na escala, acima da neutralidade. E por que a coragem é abaixo, né? Antes que a gente esqueça. Por que é coragem? Porque assim, tem a escala que a gente mostrou aqui. Se ele puder colocar 250, novamente. Coloca de novo, por favor, Matheus. Porque 250 a coragem, Hz é a neutralidade. E a coragem está abaixo da neutralidade. Exato, né? E a gente aprende, nossa, Tem a coragem. os homens vida. devem ser corajosos, né? O Rambo. Olha lá, ó. Exato. Vamos aqui, ó. Olha aqui, ó, a neutralidade. Tá 250. aqui para baixo da neutralidade é contração. Acima da neutralidade é expansão. E por que a coragem, ó, 200 Hz. abaixo da neutralidade? Porque para ter coragem, você ainda é cutucado do mundo exterior, por exemplo. Eu vou provar que eu tenho coragem e vou pular de bungee jump. Eu vou provar que eu tenho coragem e vou fazer tal coisa. Eu tenho coragem, por isso que eu fiz aquilo. Ou seja, eu ainda estou reativo ao mundo exterior. Caraca, então todo o cinema de Hollywood de uma geração foi pra deixar a gente em 200 Hertz. Até 200, até né? 200, porque muita passa coisa que pela já- raiva, desejo, medo. Orgulho, exato. Caraca. E agora, a grande diferença de coragem para um acima da neutralidade. disposição. Disposição, um acima, aceitação. Ó, olha aqui, ó, de coração aberto, né? Sem esperar nada em troca. Exatamente, eu permito que o universo se expresse através do meu ser. Eu estou na disposição de ser o melhor que eu posso ser. Eu estou na disposição de ser surpreendido pelo universo, que vai agir muito além das expectativas da mente. Mas olha o perigo agora que eu vou falar da nossa crença que foi criada com a televisão, com o cinema, com os esportes. Tô dizendo você aí que é dos anos 80, anos 90, assim como eu. Ou até antes. Eu sou de 70, sou antes ainda um pouco. Ou até antes. Não parece, inclusive. Mas olha só. Tudo isso que você tá vendo aqui, ó. Vamos lá. Filme de aceitação. Razão, amor, alegria. Tinha uma comédia, vai. Alegria. É tudo que a galera fala, é filme de mimimi. Não é? Porque exato. a gente gosta do quê? Desse tipo de coisa. tiro, porrada e bomba, né? Assiste. É. Inclusive, Mas o isso medo... foi colocado na sua cabeça, talvez, de uma coisa proposital. Pra você não expandir. É a indústria do medo. É A o que indústria do medo. eu ia Exato. falar. O medo, né? Olha, você tem que fazer tal coisa, senão sua vida vai lá. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô agindo pelo medo. Pode perceber que nossa fala é o quê? Eu não tô aqui para julgar o que é certo ou o que você tá fazendo errado. Eu só estou aqui para você poder questionar, se permitir se questionar. Pega lá, estava funcionando assim. Eu estava nesses modus operandi. Posso fazer diferente. Independente O não do eu já resultado tenho. que eu estava tendo aqui, seja um resultado ruim, né? Seja um resultado de escassez, de angústia, de tristeza, independente. Mas o empoderamento aqui é: você tem escolha de agir assim ou assim e ter resultados. Por exemplo, agora eu vou voltar a falar da indústria do medo que você Medo. falou. Né? A gente foi criado com Tom e Jerry, né? Sim. E eu amo Tom e Jerry, tá, gente? Eu não tô falando que Tom e Jerry não tem que Não, passar pra pica-pau criança. também. Competitividade, Só que era luta, isso. Não, era um guerra. pegando o outro. Batendo um no outro. Aí a minha geração assiste os desenhos de hoje e fala: a geração de hoje viu um desenho mimimi, com inclusão, com não sei o que, essas coisas. Geração Peppa Pig. Pô, é muito melhor se for parar pra pensar do ponto de vista vibracional. Sim, hoje até tem filmes de desenhos animados que já não tem mais o vilão. Ele mostra o vilão, como que o vilão chegou naquele ponto para ele querer tal coisa, Sim. sabe assim? Por que Então, que ele virou o vilão, na verdade, né? O que Wicked. aconteceu... O eu do não Batman lá, assisti o esse, Coringa, mas- Coringa, que mostra a o lado Malévola, dele. se eu não me engano, Malévola, sabe assim? é. Mostra o lado... vários, É a sabe passada assim? de pano para o vilão. Mas que Porque funciona. Mas mostra por que o que quê? aconteceu aquilo, né? Exato. Mostra o quê? Que levou cada ele, um né? está fazendo o melhor que pode. E aqui não estamos também passando a mão na cabecinha de todo mundo e não estamos no olhar da lei dos homens. Não é, E isso. pensando nisso, todos eles, no fim das contas, agiram por amor. Uhum. Se você for ver, todos tiveram Sim. alguma ruptura ali do amor, alguma coisa que desvirtuou ali, talvez.
mas todos estavam agindo por amor. Por isso que, voltando à pergunta lá no Que começo louco, né? da Odete Reutemann. Aí, ó. Vamos para a Por isso dona que eu Odete. queria... Eu não tenho consciência da história dela, mas possivelmente, não sei se é mostrado ou não, como que ela chegou, por que que ela age daquela forma. Estamos chegando nesse caminho. E não estamos aqui para você também brincar com isso no seu dia a dia, assistindo um programa de TV, assistindo um Big Brother, ou assistindo uma novela, um filme, seja o que for, né? Por que que o mocinho está agindo daquela forma e o vilão também, né? O que que tá ali, ó, fundamentando aquele tipo de ação do vilão? Que às vezes também isso pode ressoar na sua vida, sabe? Sim. Nossa, me conecto com o vilão, queria tal coisa, porque ele teve escassez na vida, na infância, teve um trauma, ou qualquer coisa assim. Então, não estou passando a mão na cabeça dizendo, não, tá tudo bem, tá cada um fazendo o melhor que pode, tem que estar todo mundo livre, não tem que ter prisões e não tem que ter julgamento na lei dos homens. Não, eu estou dizendo, principalmente para você, tirar aqui aquele rancor, aquela angústia ou a raiva aqui, ó, 150 Hz, raiva daquele personagem ou daquela pessoa que não deveria ter feito aquilo, deveria ter feito diferente. Tô olhando aqui. Ele tá pirado no Coragem A minha ainda. infância, eu tô, porque eu sou geração Cavaleiros do Zodíaco. Ah, eu também. Olha, é tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem. Aí fica muito tempo na coragem. De repente ali, ó, ele dá um pulo já para iluminação. Isso Mas, aqui ó, é um pulo, mas, Ale, que é o sétimo sentido. Ale, essa onda vibracional, eu tô dizendo eu, você, o Pércio Todos. e todos que estão nos assistindo e todos da humanidade, essa onda vibracional oscila diariamente, a cada segundo. Eu posso pensar em algo que vai me levar para tristeza, mas de novo, o problema ali, eu fiquei naquele pensamento por como 2 você minutos, lida, né? ou eu fiquei remoendo aquilo, e aí essa tristeza vai reverberar na minha vida profissional, dentro da minha É como casa, você sai na dessa relação com os onda. meus filhos, percebe? A Então, clareza rápida, né? e- De você sair do estado, e como né? que eu mudo isso Percebeu, de novo? muda. Percebeu, Isso, muda. porque vai Exato. acontecer. Problema Pode tá aí o parecer tempo todo. tão fácil falar, e às vezes você fala assim, é fácil falar. E é fácil fazer. Né? Já veio a querer, Mas é fácil bom falar, falar. mas é difícil fazer. Tá vendo que é crença. É um treino diário, distração. viu? Porque eu me pegava muito assim, né? Naquela coisa, você fica lá meio depressivo, não sei o quê. Só que cada vez mais você vai aprendendo a sair mais rápido. Ah, existiu, vamos lá, pum. E cada um tem as suas Tristeza. ferramentas. Exato. Por exemplo, tristeza. Nossa, fiquei triste com tal notícia Acontece. que aconteceu com tal família lá naquela região, enfim. Emana luz, emana amor. Porque se você fica triste, você está contribuindo para que aquilo continue ainda mais na energia da tristeza. Não, e Exato. tira do Cidade Alerta e vai ver Friends. Chaves. Sim, Né? algo- Se ligue, vai ver Se Vai Ligue ver a aqui, gente aqui, ó. vai ver Se Se Ligue. Exato, É. né? E aí, para você reforçar ainda mais todo esse conteúdo, na quarta-feira, assista a reprise. Assiste a reprise. Portal IG, www.ig.com.br. Sensacional. É isso. Então, aconteceu algum desastre, né, mundial aí, alguma coisa que reverbera para o mundo todo a notícia, emana amor. Ao invés de você se conectar e ficar ali numa angústia, numa Remoendo. tristeza, Agora- ou até numa raiva, né? Ai, não tinha que ter acontecido isso. Emana amor. Como? Pensando coisas positivas, que o amor chegue para essas pessoas que estão em sofrimento. Porque se você fica no mesmo sofrimento, você está contribuindo para que aquelas pessoas continuem sofrendo. Agora um ponto aqui, a gente já tá encaminhando pro final, tá? A gente voou o tempo aqui. Nem percebi. Né? Não, também não percebi. Quando é bom é assim, voa. Voou o tempo, mas agora eu quero dizer o oposto. Quando eu me pego muito tempo num pensamento elevado, como eu me seguro nesse pensamento? Segura na mão de Deus e vai. Como é que é isso? Por isso que eu falei que o normal é oscilar e tá tudo É oscilante bem. Eu essa. vivo isso. Perso, você, todos nós vivemos isso. Agora, uma pessoa 100% na gratiluz, na gratitude, ela tá É a vibrando rede social o quê? de hoje, né? Que fingindo que tá tudo feliz também, né? Ó, ela tá vibrando o quê, às vezes? Desespero, súplica, ansiedade. Percebe que, gente, é tão lindo isso.
o problema não é o problema. Pode perceber que por trás de cada acontecimento, de cada comportamento, existe ali algo ressoando para que aquela pessoa tenha esse tipo de comportamento. Então, uma gratiluz, gratitude, né, que a pessoa vive ali no mundo de Bob, no mundo de Alice, ela está em algum desequilíbrio. Alguma fuga está rolando porque aí eu também. esperava a pergunta, o que é saúde energética para você? O que eu ia falar? Saúde é harmonia. É o caminho do Equilíbrio. meio. Equilíbrio. E energia, né? Saúde energética que eu comentei. Energia é o quê? Movimento. Ação. Então, é ter harmonia nas suas ações. Equilíbrio nas suas atitudes, na sua vida. É o balé. O balé é uma leveza dança equilibrada em movimento. O yoga, né? A prática de yoga. Você faz uma posição, depois faz outra de compensação, né? Então, é esse o movimento de você estar em equilíbrio. Pensou em algo, se pegou ali se julgando, agradeça. Se pegou ali num sentimento de tristeza, emana luz, emana alegria, dependendo da situação. Perdeu um ente querido, agradeça, foque no que você viveu com ele. Percebe que tudo está nas suas escolhas. E também não cai no que o Ale falou, né? Você está muito felizão, fala assim, se eu estou muito feliz, amanhã eu vou estar chorando. Não, olha lá também, que tem essa crença também, né? Tem. Depois da tempestade vem a bonança. Ou vice-versa. Estou muito feliz, vai cair. Minha mãe dizia que se eu estou chorando muito hoje, não tem problema, amanhã eu vou dar risada. Ou ao contrário, né? Se eu estou rindo muito hoje, ai meu Deus, algo de ruim vai acontecer, amanhã eu vou chorar. Não. Se acostume com as coisas boas acontecendo. Peça por mais. É até uma citação bíblica. Peça e receberás. Eu não me lembro, mas é Mateus alguma coisa lá. Batei-vos e abrir e a porta vai se abrir. Exatamente. Então, faça esse movimento. Mas, às vezes, existe uma crença por trás disso. Eu não sou merecedor. Eu não sou digno. Então, o primeiro passo é você agradecer pela vida. Eu vou até deixar o Mão na Massa, que eu falei que foi o de hoje, né, o lá da comunidade. O Mão na Massa de hoje foi reconhecer o quanto singular e único você é. Então, agradecer, porque as suas expressões, o seu rosto são únicas. São tão únicas que só existe você. Então, o quanto você também está na gratidão e na permissão, na aceitação e disposição de permitir que o universo também se expresse através de você, né? Permitindo, às vezes, ali, permitindo numa alegria, numa abundância, num sucesso subjetivo, né? De cada um tem o seu sucesso. Então, se permitir perceber ali a alegria, a gratidão, viva esse movimento. Cada um tem a sua prosperidade, não importa qual seja. Não, e uma coisa também que eu acho interessante, principalmente para o autoconhecimento de cada um, é saber quais ferramentas você tem e quais você pode usar naquele momento. Porque ferramentas... E qual você mais gosta também, porque tem umas que você pode gostar, outras, não gosto tanto. Não, e elas desgastam. Vou te dar um exemplo claro. Tinha uma época que eu escutava balão mágico no carro, porque balão mágico me reconectava com a minha criança e eu ficava num estado muito maneiro. Te levava, legal. No quarto dia eu já estava assim, cara, não aguento mais a voz dessas crianças então, aqui. já não faz mais efeito. Exatamente. Exato. Então, assim, use com sabedoria as ferramentas também que você tem, né? Exato. Descubra qual funciona para você e usa com sabedoria. Né? Tem várias ferramentas aí, né? Eu tô rindo aqui que você falou, né? Ferramentas de autoconhecimento para você se conhecer, né? Mas o autoconhecimento, por incrível que pareça, não é se conhecer, não é conhecer quem você acha que você é. Tá? Então, é essa delicadeza que muda total a visão sobre esse papo. O autoconhecimento não é tipo, então eu vou me conhecer que eu sou muito reativo, ou eu sou uma pessoa brava, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Não. Isso é tudo, né? Exato. É você reconhecer como você está, né? A essência e saber lidar com esses sensos de que você está assim, você está assado, agora eu estou assim, agora eu estou ansioso, eu não sou isso, sabe? Dar nomes
para os sentimentos também é incrível, inclusive para você, mãe, né? Faça isso com o seu filho, né? O filho tá ali angustiado, triste, enfim, raivoso. Fala, o que você está sentindo? Não sei, dê um nome para isso. É peteca, seja qual for o nome. Mas quando ele dá um nome, inclusive você adulto também, quando você dá um nome, o que você está sentindo? Raiva, peteca, né? É isso. Sai de você. Você não é isso. A dualidade a nosso favor, né? Porque você bate na tecla da unicidade, mas a dualidade a seu favor. Porque a gente vive no mundo dual, né? Contribuição. Então, tira isso de você. E você perguntou, né? Muitas vezes um trauma de infância que ressoa hoje na vida adulta. Você é adulto, né? Eu brinco. Vamos viver mais num senso de adulto e ficar menos na adultice, né? Que eu brinco, né? Criancice, adultice, né? Seja você adulto mesmo, ok. Minha infância foi difícil, foi complicada, foi mesmo, mas ok. E o que eu posso fazer agora com toda essa bagagem emocional? Eu sou isso? Isso me define? Não. Quem eu sou? A partir do momento que você reconhece a divindade do seu ser, essa luz que você é, nada disso mais vai te definir. Você falou isso, eu só veio na minha cabeça o Raul Seixas. Eu sou o início, o fim e o meio. Que é o equilíbrio, no fim das contas. Eu sou o início, o fim e o meio. Sensacional, é isso. Eu sou o todo, queira ou não. Você é a sabedoria do universo. Naquela brincadeira, né, que muitos falam por aí, bem clichê, as respostas estão dentro de você. E a grande realidade, né? O que eu falo, você é a resposta. É a resposta. Não é que está dentro de você, você você está com Deus. Não, resposta. Deus está em você. Né? Nem nada religioso, mas é isso, Deus é você. Cada partícula sua, né? Exato. Sim, sim. Gente, o programa de hoje foi incrível e eu tô com uma dor no coração de terminá-lo. Nossa, nem deu pra perceber. Olha, voou o tempo, mas eu falo muito. 1h30 de programa. Caramba! Voamos aqui, né? Hablamos Maravilha. e hablamos. Queria agradecer o Rafa, o Pércio, Gratidão, por todo o carinho que vocês convite. têm com o programa, tem aqui com a nossa audiência também. Quero convidar para assistir o meu episódio. É isso que eu ia falar, tem o seu episódio lá no Saúde Energética, todos convidados. Exatamente, convidar vocês a segui-los aqui. A gente já deixou aqui o @ deles na tela. E primeiro, obrigado por ajudar aqui tanto a mim quanto a todos que estão aqui assistindo a expandir a consciência. Maravilha, tamo junto. Gratidão. E para você que está nos assistindo, parabéns. Parabéns mesmo por se permitir acessar mais saúde energética, ou seja, mais consciência, para sair do erro, do auto-julgamento e se permitir no novo, no diferente, no seu dia a dia. Porque como o Ale falou sabiamente, né, nós ainda não demos uma volta completa na galáxia. E mesmo que você leve seu filho na escola pelo mesmo caminho, você está fazendo aquilo pela primeira vez, naquele dia. Então nós fazemos sempre tudo pela primeira vez. Né? Cada dia é um novo dia para você escrever a história da sua vida, para você escrever o que você almeja alcançar, viver. E não só numa projeção, né, do que você gostaria, mas principalmente no aqui e agora. Já agradecer e viver o que você já é, não é? Exato. O que você já é. Parabéns por você ser quem você é. Gratidão. Gente, que programa maravilhoso. Falando sobre saúde energética, já que estamos na gratidão. Eu tenho que agradecer o Plot B, que é esse estúdio maravilhoso. E a gratidão que eu tenho pelo Jackson, pelo Matheus, que cuidam de mim, que me deixam até mais bonito. Essa barba aqui, Jackson falou, estou adorando a sua barba, estou mantendo essa barba ao longo de milênios agora. Quero agradecer meu diretor, o Fábio Vilaverde, falar que a gente fez uma temporada no Rio de Janeiro, com algumas entrevistas também, que estão vindo ao ar aqui para vocês em breve. Agradecer a Val, a Gabi, o Portal IG, que cuida muito bem do nosso material e leva para vocês gratuitamente. Olha que interessante, vocês têm acesso a tudo isso gratuitamente, graças ao Se Ligue Oficial e ao Portal IG. E para finalizar, já que estamos falando de vibração, né, vou fechar aqui com vocês dizendo, escuta o coração de vocês, vê como ele pulsa, sente como ele vibra,
né? Qual que é a maior parte do teu dia? O que você vibra, né, durante o teu dia? Anota num papel, porque de repente, assim, quando você equalizar a vibração que você quer com o que você deseja, o teu caminho vai ficar aberto, vai ficar mais próspero. E eu tenho certeza absoluta que você vai se lembrar do que é saúde energética. Obrigado pela preferência, pela audiência e um beijo do gordo! Em homenagem ao Jô Soares.